Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 13. Perdendo a batalha, mas ganhando a guerra. A Segunda Guerra Samnita. No episódio anterior, nós vimos que os samnitas, que eram grandes inimigos de Roma, na verdade foram aliados de Roma para derrotar as tribos latinas que tinham se rebelado contra a cidade, contra a república. Com o fim dessa aliança e com o domínio romano sobre o Lácio, os samnitas e os romanos tiveram um período de paz entre eles. Durante esse período, os samnitas começaram a ter guerras de expansão, na verdade, ao sul, contra as colônias gregas que existiam no sul da Itália. Num desses momentos, os samnitas acabam dando para os romanos o pretexto para a guerra que os romanos estavam esperando. Vocês se lembram que os romanos sempre gostavam de ter um motivo para a guerra. Eles sempre queriam dizer que eles lutavam a guerra justa, né? Então esse motivo surgiu quando os samnitas tentaram ocupar Nápoles, hoje é a cidade de Nápoles, em 327 a.C. E os aristocratas da cidade de Nápoles, sabendo que os gregos não tinham como ajudá-los, pedem ajuda aos romanos. Os romanos então vão em ajuda a Nápoles e começa a Segunda Guerra Samnita, que seria chamada também a Grande Guerra Samnita, que durou mais de 10 anos. Nessa guerra, os romanos começaram mandando 2 exércitos grandes, com 2 cônsuls como comandantes, para a região do Sâmio. E no começo deu tudo bem. Só que o comandante samnita dessa época, chamado Gaius Pontius, era um estrategista militar muito bom. E ele conseguiu derrotar os romanos de uma maneira muito engenhosa. O que aconteceu? Ele mandou vários soldados dele, disfarçados de camponeses, para ficar ali por lá, perto das tropas romanas. E todos eles foram instruídos para contar aos romanos, quando eles fossem capturados, a mesma história. A história era a seguinte, que o exército samnita estava cercando a cidade aliada de Roma, chamada Lucária. Para chegar a Lucária, os 2 exércitos romanos tinham que passar por um vale, certo? E esse vale tinha uma entrada e uma saída bem estreita, que seria, na verdade, um boqueirão, né? Mas eles foram, porque eles achavam que o exército samnita estava todo do outro lado. Então eles foram. Quando o exército romano entra nesse vale estreito, eles vão entrando nesse vale estreito, quando eles chegam lá na saída do vale estreito, essa saída está fechada por pedras, por árvores e troncos e tudo, não tem como passar. Então eles decidem voltar para a entrada onde eles entraram, para voltar e rodear a montanha. Só que quando eles voltam, esse passo, essa passagem teria mais ou menos 4 quilômetros, a entrada já estava bloqueada pelos samnitas também, com grandes pedras, rochedos e árvores. Bom, o exército romano de repente viu que estava numa emboscada. Todo o exército samnita estava ocupando as montanhas do lado. Eles não tinham como subir, porque você não tinha como subir aquela montanha íngreme com os exércitos samnitas ali em cima, e você não tinha como sair, porque as 2 saídas estavam fechadas. Os romanos fizeram acampamento, né? Acamparam ali naquele vale e foram tentar pensar uma maneira de sair daquela emboscada. Os romanos, em geral, levavam 5 dias de mantimentos e alimentação com a tropa. E no terceiro dia eles viram, não tem como a gente sair daqui. E não tem como a gente subir essa montanha com aquele exército samnita todo aqui em cima. Então eles tiveram que negociar uma rendição, que era muito difícil para os romanos. Os 2 cônsuls, então, começam a negociar a rendição e o chefe romano, o chefe samnita, que era o Gaius, ele era filho de um general samnita muito famoso, que era o Herennius. Ele manda perguntar ao pai dele, né, um conselho do que fazer naquela situação. Ele estava com todo o exército romano ali, cercado e sem ter como reagir. O pai, que era esse general brilhante, manda a seguinte resposta para ele: liberte o exército, dê a eles a liberdade e ganhe a gratidão de Roma e a amizade de Roma. O filho ficou sem entender esse conselho do pai e manda perguntar, confirmar de novo que ele estava mandando soltar o exército que ele tinha prendido. E veio outra resposta. A resposta do pai é a seguinte: mate todos, não deixe um só vivo. Ao receber aqueles conselhos, que eram muito diferentes um do outro, o filho fica em dúvida e fica pensando se o pai estava gaga, né?
dizendo coisas totalmente contraditórias. Ele pede então que o pai venha para ele, para que eles possam conversar. O general vem e confirma que ele mandou os dois conselhos realmente. E ele diz o seguinte: olha, aqui ou é 0 ou é 100. Não tem meio termo com esses romanos. Ou você destrói a capacidade militar deles, pelo menos uma geração, matando todo esse exército aí, ou você ganha a amizade deles, libertando o exército que está aí sem saída. O filho, né, que obviamente não consegue aceitar esses extremos que o pai está propondo, tenta fazer uma terceira via, né, uma coisa meio termo. Ele aceita a rendição do exército de Roma, mas exige que os romanos passem debaixo de uma canga. E aqui, esse episódio tem duas traduções difíceis. A primeira é o nome dessa batalha, que em inglês eles chamam de Caudine Forks, que seriam o Vale Caudino, vamos dizer assim. Na internet aqui eu achei algumas traduções para português chamadas as Forcas Caudinas, que não me, não me soou muito bem para o meu português de hoje, mas e a outra é essa prática dos exércitos da antiguidade, que era uma prática de humilhação, que era fazer o exército todo passar por debaixo da canga. A tradução principal seria canga, mas algumas pessoas traduzem também passar embaixo da lança. Então, algumas pessoas descrevem como se eles colocassem duas lanças verticais e uma lança horizontal em cima, e o exército tinha que baixar a cabeça para passar em cima, né? As traduções que eu vi para esse termo, que em inglês é yoke, é, seria jugo, passar sob o jugo, né, do exército que ganhou, ou passar sob a canga, né? Então vamos ver. Os romanos que não tinham opção, né, eles aceitam, eles têm que os termos de rendição é que os romanos vão deixar todas as suas armas, ou seja, o exército vai sair desarmado. E quando sair, vai passar por baixo dessa canga, né? Vai baixar a cabeça, passar por baixo dessa canga. Foi uma grande humilhação. Os romanos, então, o exército de Roma, volta para a cidade não vitorioso, não derrotado, mas humilhado, né? O Tito Livio, quando ele descreve essa Segunda Guerra Samnita, ele diz que essa tropa foi algo nunca visto na história de Roma. Foi um exército que voltou calado, sem dar uma palavra, olhando para o chão e muito triste, né? Quando os cônsules vão ao Senado relatar o que aconteceu, os senadores ficam mortificados, né, com essa situação. E dizem: olha, você não pode ter negociado uma coisa tão ruim para a gente, uma rendição dessa sem nenhuma saída. O cônsul, então, ele mesmo propõe a seguinte saída: diz assim, façam o seguinte, não aceitem essa rendição, me mandem de volta, desarmado, nós, os cônsules que negociamos, dizendo que vocês não aceitam, que o Senado romano não aceitou aquela rendição e que vocês estão mandando a gente para que a gente seja executado. O Senado acha essa solução brilhante, né? Porque é quase como a gente já falou que os romanos tinham essa mente legalista, né? Era uma solução legalista para a situação. Manda os cônsules de volta, desarmados, para o Sam, para que eles sejam executados. Os samnitas ficam, obviamente, furiosos com essa saída técnica, né, dos romanos para a rendição que eles tinham conseguido. E não executam os cônsules, mandam eles de volta para Roma, dizendo: olha, vocês assinaram a rendição, vão lá negociar. Obviamente, a partir de agora, Roma se sentiu livre para continuar a guerra, né? Existem aí, na verdade, alguma contradição no registro histórico. Por quê? Houve realmente uma pausa de 5 anos nessa Segunda Guerra Samnita que ninguém sabe o que aconteceu. Os historiadores de hoje acham que os romanos realmente aceitaram essa rendição e que essa rendição teria valido por 5 anos. Enfim, em torno do ano 316, as batalhas começam novamente, a guerra continua, né? E mesmo depois dos etruscos, se vocês se lembrarem dos grandes inimigos dos romanos ao norte, os etruscos se juntam aos samnitas, os, os romanos vencem uma guerra em duas frentes, que é uma coisa muito difícil, né? Mas a guerra termina em 304 com a vitória de Roma, indiscutível, e agora ela é a força dominante daquele centro da Itália sem nenhum concorrente, né? Roma já tinha, a gente viu no episódio passado, tinha dominado completamente as tribos latinas, agora derrotou os etruscos e os samnitas ao mesmo tempo, tá certo?
Antes da gente terminar, é importante lembrar que durante essa Guerra Samnita, duas coisas importantes aconteceram do ponto de vista de evolução de Roma. A primeira foi a construção da famosa Via Ápia, que é uma via que vai de Roma até o sul da Itália, né? E a princípio ele ia até a Capua, que é uma cidade na Campânia, e foi comandada por um grande patrício, que a gente já vai ouvir muito dessa família, já ouviu dessa família quando a gente falou sobre os decemviros, que tinha o Cláudios lá, um deles era um Cláudios, também Ápio, e esse Ápio, que deu o nome da Via Ápia, era um romano patrício muito orgulhoso, né? Essa família Cláudia, como eu já falei, a gente vai ainda ouvir muito falar dela, porque era a família uma das famílias mais orgulhosas e poderosas de Roma, né? Mas ele foi realmente responsável pela criação e pela construção da Via Ápia, que é uma via que era primeiramente para movimentar tropas, mas que serviu para unificar, de certa forma, a Península Itálica. E, incrivelmente, está construída, está disponível até hoje para você caminhar pela Via Ápia se você for a Roma. Ainda existem pedaços da Via Ápia é, existentes até hoje, que é uma coisa impressionante. A segunda modificação que aconteceu durante a Guerra Samnita foi a modificação do sistema de falanges, que a gente descreveu semana passada, para o sistema de manípulas. Rapidamente, a gente viu que o sistema de falange é você organizar os guerreiros numa linha, né, para que eles vão em oposição às tropas do outro lado. Funciona muito bem em planície, mas como a gente acabou de ver, mesmo nessa derrota romana da, do Vale Caudino, as falanges não tinham a menor utilidade numa situação de montanha acima, né? Então os romanos criaram um sistema diferente, que foi o chamado sistema das manípulas, onde você tinha três linhas, três filas de guerreiros. A primeira fila, os guerreiros mais inexperientes, mais jovens. A segunda fila, os guerreiros com alguma experiência. E a terceira fila, aqueles veteranos de guerra mesmo, aqueles caras mais acostumados com a batalha e com a luta, né? Então, em Roma existia um dizer, quando a situação estava muito difícil, eles diziam que a situação estava tão difícil que a terceira fila teve que intervir, né? Então, quando a terceira linha intervia é porque a situação estava difícil, mas em geral, esses veteranos eram tão fortes e tão experientes que eles decidiam a batalha, né? O sistema de manípula é um sistema muito eficiente, porque ele sempre tinha tropas descansadas e prontas para a batalha. Quando a primeira fila cansava, entrava a segunda, quando a segunda cansava, entrava a terceira. A manípula não era uma falange, uma fila só única, era uma pequena, uma unidade menor, que podia ser manobrada para a direita, para a esquerda, podia voltar, né, podia pegar o inimigo pelas costas. E foi o grande sucesso da República. A gente vai ver, a partir de agora, a República dominar não só a Itália, mas o Mediterrâneo, né? A gente vai começar a ver. Vai haver ainda uma terceira guerra samnita, mas é bem curta. Depois vai haver uma guerra com os gregos, e aí vamos chegar nos famosos cartaginenses pelos anos 200. Tudo isso Roma ganhou com as manípulas, ou manipula, que é um punhado de guerreiros, né? Eram comandados por 2 centuriões, eram em torno de 160 a 180 guerreiros em uma manípula e 2 centuriões, um comandando um lado e outro comandando o outro. Ou seja, isso é uma coisa importante, uma trivia para se lembrar sobre Roma, que o centurião ele não comanda 100 tropas, né? Ele comanda menos de 100 tropas. Finalmente, eu queria só fazer uma anotação interessante, que eu, revendo o Tito Livio para fazer esse episódio, eu li o livro nono dele, que é sobre essa Segunda Guerra Samnita, e é muito interessante, eu acho, que nesses anos dessa Segunda Guerra Samnita, o Alexandre o Grande estava guerreando a Pérsia, chegou até a Índia, né? Criou um dos maiores impérios da antiguidade. E o Tito Livio faz a seguinte observação, ele se pergunta, o Tito Livio, se o Alexandre o Grande, né, que nessa mesma época estava conquistando o leste, se ele tivesse, ao invés, marchado para o oeste e tivesse invadido a Itália, enfrentado Roma naquelas condições, o que teria acontecido? E o Tito Livio diz o seguinte:
Se ele tivesse levado seus exércitos para a Itália, ele não teria tido tanto sucesso quando ele teve contra a Pérsia. Ou seja, os romanos de humildade eles não tinham muita e, na verdade, orgulho eles consideravam uma grande qualidade. Obviamente, Tito Livre está escrevendo isso no governo de Augusto, que vai ser 300 anos depois dessa história que a gente está contando hoje. Bom, próxima semana a gente vai ver, ouvir e aprender sobre a Terceira Guerra Saminita, que na verdade não é uma guerra só saminita. É uma guerra onde os samnitas vão se juntar aos etruscos, aos úmbrios e até algumas tribos gaulesas para tentar derrotar Roma. E Roma vai derrotar esses 4 inimigos juntos e se tornar definitivamente dessa vez a nação dominante da Itália Central, ali pelo começo dos anos 200 antes de Cristo. Uma boa semana, um grande abraço e a gente se encontra.